E se o Gregor Samsa tivesse conhecido a Jesus? Isso é uma ideia muito fora da caixa, acredito eu, mas é a paranoia que me vem à cabeça depois da leitura de A Metamorfose. Não tem como eu não pensar nisso. Não tem como eu não parar e refletir sobre isso. Porque se o Gregor Samsa tivesse conhecido a Jesus, tenho certeza que o final da história de A Metamorfose seria completamente diferente. Eu sei que a Metamorfose tem um viés de autodestruição e propaga algumas outras ideias, mas eu, como cristão, não posso deixar de pensar na hipótese do Gregor Samsa acreditando em Jesus e mudando sua ideia de vida e encontrando em Jesus um amigo, paz, salvação. A primeira coisa que eu entendo que se o Gregor Samsa tivesse conhecido a Jesus, ele teria entendido. O Gregor Samsa iria entender que Jesus não abandona o homem. Jesus não abandona a ninguém. Em Mateus, capítulo 28, versículo 20, a segunda parte do versículo 20 vai dizer o seguinte: E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Isso aqui é uma promessa de Jesus para todo aquele que crê nele. Jesus estaria com aqueles que creem nele até o final dos tempos, até o final de tudo. Ou seja, se o Gregor Samsa tivesse conhecido a Jesus, ele iria entender que ele não estaria só, mesmo no quarto transformado em um inseto e sem utilidade à sociedade, aos outros e à sua família. Ele iria entender que Jesus estaria com ele naquele momento. Jesus estaria naquele quarto. É isso que eu entendo, é isso que eu compreendo. A segunda coisa que eu consigo compreender é que o Gregor iria entender: quem não é útil para a sociedade é útil para Jesus. E aí o que me vem à memória é Marcos capítulo 5, versículo 41, onde nós vamos ver a história da filha de Jairo. O texto diz o seguinte: tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. A filha do Jairo, um homem importante naquela sociedade, vamos ver que a filha dele, ela estava já praticamente morta, como disseram no texto de Marcos capítulo 5. No entanto, nós vamos ver que aquela menina morta, que já não tinha nenhuma utilidade, que já era para ser enterrada e a sua vida está findada ali, aquela menina que não tinha nenhuma utilidade alguma, a única utilidade seria somente enterrá-la, pronto, acabou a vida. Mas aquela menina ainda assim teve utilidade, porque através da vida daquela moça, Jesus fez um milagre, e fazendo aquele milagre, aqueles que possivelmente não acreditavam em Jesus, aqueles que possivelmente tinham incredulidade, vendo aquele milagre, vendo o milagre, observaram, e agora aquela falta de fé foi transformada em uma fé genuína, porque eles acabaram de ver o milagre e contemplar o milagre. Então eu entendo que se o Gregor Samsa tivesse conhecido a Jesus, ele iria entender que mesmo que ele não tivesse mais utilidade socialmente para a sua família, pois tinha deixado de ser um provedor, mesmo que ele não tivesse utilidade alguma no seu ambiente social, ele ainda teria utilidade para Jesus, para levar um milagre a quem precisa de um milagre, para levar uma mensagem boa para quem precisa de uma mensagem boa. Porque se pararmos para refletir, a mensagem do Evangelho de Jesus, ela é uma mensagem boa, porque leva esperança, porque leva vida. Ela não é uma mensagem que leva nada ou coisas vazias, mas ela leva uma esperança, leva uma alegria e leva uma questão muito reconfortante para a alma de quem assim ouve a mensagem e reflete sobre a mensagem. E por fim, se o Gregor Samsa tivesse conhecido a Jesus, eu tenho certeza que o Gregor iria entender que Jesus não tem preconceitos. Nós vamos ver em João capítulo 8, versículo 7, Jesus diz o seguinte: como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Aqui nós estamos vendo Jesus sendo confrontado por religiosos. Eles pegaram uma mulher em adultério e levaram até Jesus para perguntar: Jesus, o que a gente faz com ela? A lei manda possamos assim apedrejá-la. E aí, Jesus, o que a gente faz com essa mulher? E Jesus simplesmente, de forma categórica, diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E o texto lá de João 8 vai dizer que um por um eles foram deixando as pedras e se retiraram dali, porque se alguém quisesse apedrejar aquela mulher,
teria que, entre aspas, é o que eu entendo, pedrejar a si mesmo primeiramente. Porque é muito fácil jogar pedras nos outros é muito fácil. Agora, jogar pedras em si mesmo é difícil. E uma outra questão que nós vemos onde Jesus não tem preconceito é porque nós vamos ver Jesus estando junto com publicanos. E em Lucas, capítulo 19, versículo 2, Jesus ele vai até a casa de Zaqueu, um homem publicano, o chefe dos publicanos. Zaqueu tem um encontro com Jesus naquele dia. E os publicanos, que eram mal vistos pela sociedade judaica, porque eles eram uma espécie de traidores. Eles estavam agora servindo ao Império Romano e cobravam impostos das pessoas, cobravam a mais do que era devido. Ou seja, além de estarem aliados aos romanos, os publicanos, eles eram corruptos nesse sentido também. Então eles eram mal vistos pela sociedade judaica e também tinha-se um grande preconceito contra eles. Eles eram vistos como os piores dos piores. Mas nós vemos que Jesus ele não tem preconceito e ele vai na casa deste homem chamado Zaqueu. Fica ali com ele. Conversa com Zaqueu normalmente. Ou seja, eu entendo que se o Gregor Samsa tivesse conhecido a Jesus, ele entenderia que Jesus não tem preconceito. E mesmo Gregor sendo um homem inseto, Jesus ainda assim iria conversar com Gregor. Jesus ainda assim iria abraçar o Gregor. Jesus ainda assim teria amor para com a vida do Gregor. Então eu entendo que se o Gregor Samsa tivesse conhecido a Jesus, o seu final, o fim da história dele, de Gregor, seria totalmente diferente.